Êxodo capítulo 1, vamos ler do 1 até o 12. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Assé. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. É por isso que as nações tinham medo, temor de Israel e tentavam destruir Israel. Mas quanto mais tentavam, mais Israel crescia e prosperava. Onde Israel está, cresce, prospera. Por isso que Israel é comparada ao azeite, né? Você pode colocar qualquer produto no azeite e ele vai subir, tá? A alma humana tem um grande defeito, ingratidão, porque esse faraó, embora não conhecia José, mas sabia da história de José. Todo mundo sabia. É muito comum, tá, na vida isso acontecer. Todo mundo já foi injustificado um dia, né? Injustiçado um dia por alguém que você tinha ajudado, certo? Você fez para essa pessoa uma coisa boa e essa pessoa foi ingrata com você, porque Moisés foi escolhido, Moisés saiu de uma situação confortável para obedecer ao Eterno. Vamos ver aqui em Êxodo 3, tá? Vamos ver aqui, Êxodo 3, capítulo. Vamos ler do 4 até o 6. E vendo o Iude Revirrei, que se virava para lá a ver, bradou Elohim a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque, o Elohim de Jacó. E Moisés envolveu o seu rosto, porque temeu olhar para Elohim. Aí aqui no versículo 4, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: então disse Moisés ao Iude-Rei-Vavirrei: Iude-Rei-Vavirrei, eu não sou
homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tem salado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua, né? Ele estava dizendo, mesmo o Eterno falando comigo, eu continuo gago. Ou seja, nada mudou. Ele estava dizendo, eu estou sentindo essa experiência maravilhosa, mas nada mudou. No versículo 11 diz assim, e disse-lhe o Yud-Re Vav-Re, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Yud-Re Vav-Re, né? Portanto, quando o Eterno nos chama, não é problema nosso, é problema dele. Se ele viu algum recurso em nós, temos que fazer, porque ele nos capacita para fazer. Pode até alguém dizer, eu faria melhor, né? Mas não foi você, né, que ele chamou. Você poderia até fazer melhor. Mas será que você ia aguentar pagar o preço da chamada? Então não toque em quem o Eterno chama. Ele sabe por que chamou. Porque o Eterno chama uma pessoa, certo? Não é porque o Eterno chama uma pessoa que ela não vai ter defeito, tá? Claro que temos defeito, todo mundo tem, tá? É óbvio que o Eterno vai ter que lapidar, né, essa pessoa para ele poder usar, entendeu? Mas você é o escolhido e ponto final. Quem escolheu você é o Yud-Re Vav-Re dos Espíritos, né? Ele sabe tudo que tem na sua alma e por isso ele escolheu você, tá? Então, não precisa ter uma falsa humildade, tá? Dizer é porque eu não consigo, porque eu não faço, tá? Ele chamou você, consegue, entendeu? Não tem que dizer que você não tenha força, tá? A força vem dele. Ele vai capacitar você. Mas é preciso dizer sim, né? Aqui no versículo 12, diz assim, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, Yud-Re Vav-Re, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Yud-Re Vav-Re contra Moisés e disse, não é Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Aleluia, né? Ou seja, o Eterno já tinha preparado tudo, né? O Eterno usa pessoas imperfeitas, porque só Ele é perfeito. Versículo 15. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Por quê? Porque o Eterno falava com Moisés e Moisés falava para Arão e Arão falava com o povo. Então o Eterno não deixou de escolher Moisés por conta disso, né? Porque o Eterno, ele conhece o nosso coração, tá? Aqui no capítulo 5, versículo 1 diz assim, e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Yud-Re Vav-Re, Elohim de Israel, deixai o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Desculpa, tá, gente? Tô com a garganta muito ruim hoje. E aí, né, o Elohim,
né? O Eterno é o Rei do universo. Ele pode chamar qualquer pessoa, ele pode usar qualquer pessoa para cumprir os planos dele. Mesmo que essa pessoa não o conheça, tá? Ele é o Rei do universo, né? Ele é o Adão Olam do universo. Ele é o Todo-Poderoso, tá? Vamos aqui para Isaías. Vou ler aqui em Isaías 45. Vamos ler do 1 ao 5. Assim diz o Iude rei Vavirrei ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou Yahvé, o Elohim de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia! Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome. Puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Tá vendo? Que ele chama até quando a pessoa não conhece ele, porque ele sabe e conhece, né? Eu sou o Yahvé, e não há outro fora de mim. Não há Elohim, não há Elohim. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheça. Isso é tremendo, tá? Então, o Odã Olam, né? O Rei do universo, ele pode chamar qualquer pessoa, entendeu? E assim, o sentido mais profundo daqui é: ninguém existe, só o Eterno. Nós somos uma realidade que ele proporcionou, tá? Que exista. E não há Deus além dele, tá? Não há Elohim além dele. Só ele é Elohim, só ele é Deus, só ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, tá? E ele foi, né? Ele foi criado para tudo foi criado para ele, né? E por ele e por causa dele estamos aqui, porque senão nem eu nem você existiria, tá, gente? Eu tô falando sério, tá? Nem eu nem você existiria. Na verdade, como eu já falei, só ele existe. Vamos dar continuidade aqui, vamos ler aqui do versículo 7 até o 12, né? Não, vamos ler do 6, que eu li até o 5, né? Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Iude rei Vavirrei e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Yahvé, Iude rei Vavirrei, faço todas essas coisas. Estão entendendo? É ele que faz tudo e fez tudo, né? Aí aqui, ó. Destilai-vos vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu e o de Revavirrei as crieis. Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Aleluia! Né? Ele que fez, nós somos barro na mão dele, ele é o oleiro. Ai daquele que diz ao pai que é o que geras, e à mulher que dás tu a luz. Entenderam, gente? O pai gerou, a mãe deu a luz.
Mas será isso mesmo? Quem criou? Ele. Assim diz o Yud-Re-Vav-Re, o Santo de Israel, aquele que o formou. Entendeu? Perguntai-me as coisas futuras, de, de mandai-me acerca de meus filhos, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Aleluia! Eita, Pai, como tu és fiel, perfeito, tá? Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos. Eita, dei as minhas ordem, tá? Eita, que Elohim tremendo, tá? Então, vamos estar junto com Machia na era messiânica, tá? No Shabat Gadol, na Nova Jerusalém. Mas tudo isso ainda é parte de um aperfeiçoamento para nós, tá? Voltarmos para o corpo de Machia e voltarmos a ser um só com ele, como ele planejou desde o começo, tá? Isso é tão elevado que nós não temos nem condição de captar isso, mas é a plenitude de todas as plenitudes. Essa é a grande salvação. Então, quando a gente recebe o testemunho de Machia, a gente começa a se aperfeiçoar. Quando a gente conhece a verdade, a gente entende o propósito divino, tá? Que está sobre nós. Agora, começa os aperfeiçoamento na vida da pessoa, sendo o Machia o cabeça, né, desse corpo. Cabe a ele como o maior de todos, né, vamos dizer assim, o maior de todos os libertadores, dá o maior de todos os exemplos, né, doar sua vida, sendo crucificado por uma culpa que não é dele, mas dos outros, tá? Fazer algo que tenha o poder de gerar mérito para interceder pelos outros, para que uma pessoa que esteja errando através do testemunho dele possa se converter ao Eterno. Essa é a função de Yahushua, tá? Elohim tem um ramo para as nossas vidas. E se nós conseguirmos, né, parar e entender, compreender o que ele quer para a gente, e a gente for obedecendo, aí a vida vai fluindo. Lógico que vamos ter dificuldade, tá? Mas vençamos, né? E sem ele a vida torna-se muito amarga. Aí vem um engraçadinho, né? Tocar nos mistérios do Eterno, tá? E diz assim, me deu sem nem saber, né? Onde está tocando, tá, gente? É assim mesmo. Muitas pessoas tocam aonde não deve, tá? Não sabe nem aonde está tocando. Igualzinho fizeram com os servos de Yahushua no passado. Mas se levantou um sábio, Gamaliel, falou, deixa esse pessoal, deixa eles. Se isso é do Eterno, isso vai continuar. Se isso não é do Eterno, isso vai acabar. Mas cuidado, porque vocês podem estar lutando contra o Eterno, porque o Eterno não vai permitir que ninguém atrapalhe um propósito divino. Aí o que acontece? Com quem quer atrapalhar é atropelado.
tá? Porque o Eterno não vai permitir que ninguém atrapalhe a obra dele. Estamos vivendo o tempo do fim e no meio dessa crise, tá? Encontra-se um povo escolhido, os remanescentes de Israel. Quando eu estou falando Israel aqui, eu não estou falando só o lugar Israel, estou falando todo Israel do Elohim, tá? Os remanescentes de Israel. E é engraçado porque os remanescentes vivem uma fé diferente, né, das outras pessoas. Parece até que a gente está sozinho, ou seja, aparentemente sozinho, tá? Elias foi um homem que aparentemente estava só. E no momento que ele imaginou que estava só, ele estava sendo acompanhado pelos anjos, tá? Eliarro, né, que a gente conhece por Elias, estava recebendo do Eterno todo o apoio, todo o consolo possível. E quando ele achou que estava só, o Eterno disse: Eliarro, existe 7.000 que ainda não se dobrou a Baal, tá? Havia 7.000 homens que estavam adorando ao Eterno, tá? Ao Yud-Rei, Vav-Rei, tá? Ao Elohim verdadeiro. O Eterno de Israel, assim é com a gente, entendeu? Gente, a gente vê poucas pessoas com a mesma fé que a gente. Aqui mesmo, se a gente for procurar, não encontra, porque o mundo hoje vive um momento de emoção, de multidão, né? Megas templos são construídos para que as pessoas pensem que ali onde tem muita gente é onde o Eterno está, porque estão no local que tem muitas pessoas. Isso dá uma falsa impressão que aquele local, que aquela igreja é a verdadeira, tá? O Eterno nunca escolheu multidão de pessoas, mas ele sempre escolheu família, tá? Adão e Eva, Noé, né, e sua família. Nós somos uma família israelita. E pode cair um mundo ao nosso redor. Nós estaremos permanentemente ligados, conectados ao Eterno. Como foi que começou a família israelita, né? Israelense. O Eterno chama um homem chamado Avraham, que a gente conheceu como Abraão, e manda ele sair do meio da sua parentela, tá? E ir para o lugar que ele o mostrou, né? O mostraria. E Abraão foi. E dessa família o Eterno faz uma grande nação, né? De Abraão e Sara nasce o filho da promessa, tá? De Isaque e Débora nasce Jacó. E de Jacó nasce 12 filhos, que se tornaram, então, as 12 tribos de Israel, tá? E nós fazemos parte dessas 12 tribos, tá? Porque 10 foram dispersas e 2 ficaram lá. Então, todo esse povo que tem no mundo todo foi Israel, tá? Que povoou. O Criador não está preocupado com placa de igreja. Ele chama você para ser participante da família israelita. O Eterno falou para mim: não fique triste, porque só tem vocês aí, tá? Quando eu fazia uma obra aqui. Era eu, a irmã Luciene e minhas filhas, tá? E ele disse assim: não fique triste, porque só tem vocês aí, tá? Noé poderia ter ficado triste, mas não ficou. Elias, né? Ló, era só ele e sua família em Sodoma e Gomorra. O Eterno foi lá e buscou com sua mão forte e poderosa, né? O Eterno está trabalhando com as pequenas células, tá? Espalhadas nesse mundo. Por isso, não vamos nos desanimar, tá, gente? Que ele continue nos abençoando.